Olá, meu nome é Mike. Eu vou apresentar uma série de aulas sobre fundamentos da matemática, né? Porque, apesar desse assunto não ser muito bem tratado normalmente, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, ele é amplamente usado nas aulas de graduação pelos professores das ciências exatas. Então, o livro que eu estou usando como bibliografia principal é esse daqui que eu vou mostrar na pasta, na minha pasta do Google Drive, Infinite Descent into Pure Mathematics. E as notas de aula também estão lá. De hoje, inclusive. Essa aqui vai ser uma introdução ao assunto, então não vou me aprofundar muito. Espero que vocês gostem. Estou gravando essas aulas para as pessoas que não puderam participar da apresentação que eu fiz ao vivo, né? Então, vamos lá. Então, o que é lógica e o que é lógica matemática? Lógica basicamente trata do raciocínio correto. Regras para você, a partir de premissas verdadeiras, chegar somente em argumentos verdadeiros. Lógica matemática é uma extensão da lógica, que visa englobar os fundamentos da matemática. Quem deu início a essa disciplina de lógica matemática foi o filósofo alemão Frege, que, na tentativa de reduzir a matemática à lógica, ele criou uma linguagem, um sistema formal, onde ele pôde definir os conceitos e provar resultados da aritmética básica usando somente conceitos e axiomas lógicos. Ou seja, ele queria provar que a matemática se reduzia somente à lógica. Você não precisava de nada além de lógica para construir a matemática. Bem, esse sistema que ele construiu, essa linguagem, apresentava um problema. Ela não era consistente, ela tinha uma contradição, um paradoxo. E foi Russell, um filósofo inglês, que descobriu esse paradoxo que levou o seu nome. Os trabalhos de Frege datam do final do século XIX e os de Russell do início do século XX. A gente vai falar mais para frente o que seriam axiomas, o que seriam uma prova, o que seria um sistema formal, um paradoxo. Mas, por enquanto, vamos para os nossos primeiros passos. Bem, o que faz a matemática? A matemática está preocupada geralmente, né, em provar resultados. Né? Então, você tem uma pergunta, você faz uma pergunta. Quais são as raízes, por exemplo, quais são as raízes de uma equação de segundo grau? Como essa daqui. Bem, o matemático vem te dar uma fórmula. Ele chega com uma fórmula para você. Porém, é mais do que te dar a fórmula. O matemático precisa provar que essa fórmula é válida para toda a equação, nesse caso específico. Então, como motivação, vamos analisar a seguinte sentença. Olhem bem para essa frase. Esta sentença é falsa. Aí eu pergunto para você, a sentença é falsa? A frase, ela é falsa ou verdadeira? Bem, isso é problemático para dizer, porque, vamos lá, se a frase for verdadeira, então o que ela afirma é verdadeiro. E ela afirma que esta sentença, ela afirma exatamente que ela é falsa. Então a conclusão é, se ela for verdadeira, ela é falsa. Se ela for falsa, por outro lado, então o que ela afirma é falso. Então, se ela está afirmando que ela é verdadeira, então, por ela ser falsa, por ela estar afirmando que é falsa, então ela é falsa. Dá um nó na cabeça, eu sei, mas é justamente porque esse é um exemplo de frase sobre o qual a gente não consegue atribuir valor de verdade
ou falsidade. Ela é uma contradição da linguagem. Por que uma contradição? Porque ela é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. E a matemática não consegue lidar com coisas que são contraditórias, ou seja, coisas que são, ao mesmo tempo, verdadeiras ou falsas, com uma proposição ou uma negação daquela proposição. Pense um pouquinho mais se você não entendeu muito bem como que funciona essa frase. Uma segunda frase que eu gostaria de analisar com vocês é: o homem mais feliz do mundo. Bem, você consegue atribuir valor de verdade a essa frase? Ou seja, falar se ela é verdadeira ou falsa? Não. Né? Se você pensar um pouco, você vê que não. Essa frase não tem nem sentido perguntar se ela é verdadeira ou falsa. Simplesmente não tem como atribuir valor de verdade a essa frase, porque a gente não está afirmando nada. Então, isso nos leva a definir o que seriam proposições. No sentido informal, uma proposição é uma afirmação para a qual podemos dar um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Uma prova dessa proposição é um conjunto de argumentos logicamente válidos que demonstram sua veracidade. Então, a matemática, ela vai se preocupar somente com proposições. Se uma determinada frase não for uma proposição, a gente não consegue atribuir valor de verdade, se ela falar se ela é verdadeira ou falsa, muito menos provar se é verdadeiro ou falso. Então, a gente, na matemática, a gente não lida com esse tipo de frase. Existem alguns tipos de proposições que recebem um nome especial. No livro de matemática, quando você vai ler, essas proposições são chamadas de teoremas, lemas ou corolários. Bem, um teorema é uma proposição, um resultado muito importante, de extrema importância para determinada área. O teorema de Pitágoras, por exemplo, é uma proposição que diz que o quadrado da hipotenusa em um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lema, por sua vez, é outro tipo de proposição, só que é uma proposição menos importante, que é usada para provar um teorema. Corolário é uma consequência imediata de um teorema. Por exemplo, seria uma consequência imediata do teorema de Pitágoras. Exato. E lema seria algo que seria usado para provar o teorema de Pitágoras. Bem, sobre o que se trata a matemática, né? Na matemática, a gente prova proposições sobre o quê? Basicamente, toda a matemática se resume a conjuntos. Exatamente. Toda a matemática ela é descrita, ela é definida em torno de uma linguagem de conjuntos, uma noção de conjuntos que a gente tem. Por isso, antes de partir para demonstrações, proposições importantes, se faz necessário definir, mesmo que seja informalmente, que seja um conjunto, e os tipos de conjunto que a gente trabalha na matemática. Um conjunto, informalmente, é uma coleção de objetos, que são chamados de elementos. Se X é um conjunto, X é um conjunto e X é um objeto, escrevemos X pertence a X para denotar a afirmação X é um elemento de X ou X pertence a X. Os conjuntos com os quais a matemática lida são os chamados conjuntos numéricos, que são aqueles que a gente aprende no ensino básico. Os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os irracionais. Basicamente, toda a matemática é construída em cima da teoria de conjuntos, mais especificamente sobre a teoria de conjuntos numéricos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bem, a noção de número é muito importante na matemática, certo? Aqui a gente não vai dar a definição formal, rigorosa, do que seria um número, ou o que seria um conjunto, por enquanto. Vamos só introduzir mais intuitivamente o que seriam os conjuntos numéricos. Bem, para definir o que seriam conjuntos numéricos, a gente começa com uma reta infinita.
Antes disso, vou comentar que os gregos, né, os pitagóricos, mas os gregos em geral, tinham uma noção de número, uma noção numérica, que era geométrica. Cada número representava um segmento de reta, ou cada segmento de reta representava um número. E operações entre números eram equivalentes a operações feitas com segmentos de reta. Então, na nossa definição de conjuntos numéricos, a gente vai usar uma estratégia parecida com a dos gregos, começando com uma reta infinita. Nessa reta infinita, a gente escolhe um ponto, que vai ser nosso ponto de referência, que a gente chama de zero. E, em seguida, a gente define um comprimento padrão, um comprimento padrão de distância que vai ser a nossa unidade. Essas três coisas juntas definem o que a gente chama de reta real, que é o que a gente vai usar para definir que são os conjuntos numéricos. Bem, o primeiro deles são os números naturais. Os números naturais são aqueles que a gente usa para contar no dia a dia, são os mais naturais, como o próprio nome diz. O 2, o 3, às vezes o 0. Eles vêm da nossa necessidade intrínseca de contar, por exemplo, grãos, cabeças de gado, fazer contagens em geral. A gente define os números naturais como sendo aqueles pontos da reta natural, da reta real, que são construídos deslocando-se repetidamente uma unidade de comprimento para a direita até o infinito. Dessa forma, a gente consegue construir qualquer número natural. Por exemplo, 4. O número 4, na reta real, corresponde a adicionar 4 unidades de comprimento à direita. O segundo conjunto numérico que a gente vai estudar são os inteiros. Os inteiros, a diferença dos inteiros para os naturais é que agora a nossa reta vai passar a admitir deslocamentos à esquerda, deslocamentos à direita, quando correspondem aos inteiros positivos, e deslocamentos à esquerda correspondem aos inteiros negativos. Então, para chegar em qualquer número inteiro, basta, começando do zero, adicionar unidades, ou que significa ir para a direita, ou subtrair unidades, o que significa ir para a esquerda, na nossa reta real. Exatamente, os inteiros vêm da nossa necessidade de fazer subtrações. Por exemplo, se eu tenho 3 laranjas não serve para esse exemplo, mas se eu tenho 3 unidades, eu tiro 4 unidades, o resultado não pode ser um número natural. O resultado vai ser menos uma unidade, que na verdade não é um número natural, é um número inteiro. Por isso a gente diz, por exemplo, que os inteiros, os naturais, não são fechados para a subtração. A subtração de 2 inteiros pode dar um número que não é um inteiro. A subtração de 2 naturais pode dar um número que não é natural. Por isso a gente estende a nossa reta para os números inteiros. O próximo conjunto numérico que a gente vai tratar são os racionais. Vamos definir os racionais como os pontos da reta real que podem ser obtidos dividindo-se a unidade em comprimentos iguais e somando-se o comprimento resultante repetidas vezes. De maneira equivalente, racionais são números da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros. Bem, a imagem intuitiva do que seriam os conjuntos reais os conjuntos, os números racionais na nossa reta real é a imagem de uma régua. Numa régua, a gente define a unidade, e aqui, vamos supor que seja 1 centímetro, divide essa unidade em 5 partes, aí nós vamos ter esse intervalo, esse pequeno intervalo aqui. Aí, para chegar a qualquer pontinho dessa reta, basta somar esse
pequeno intervalo aqui, que é resultante da nossa unidade, dividido por 5. Então, se eu quero chegar em 3 quartos, ó, 3 quintos, eu pego a unidade, divido em 5 pedacinhos, e somo 3 pedacinhos desse. Isso equivale a 3 quintos. Se eu quiser chegar em 9 sétimos, eu teria que pegar a nossa unidade, dividir em 7 pedacinhos, e pegar um desses pedacinhos e somar 9 vezes. Aí nós teremos 9 sétimos. Esses são os números racionais. Por último, a gente define que seriam os números reais. Números reais são simplesmente a reta toda. Qualquer número que possa ser construído sobre essa reta. Bem, uma pergunta natural para se fazer, então, é: todo número real pode ser construído dividindo-se a unidade em pedacinhos e somando-se esses pedacinhos? De outra maneira, todos os racionais são reais. Mas todos os reais são racionais? Bem, a resposta para essa pergunta é não. Nem todo real é racional. Bem, por quê? Essa foi uma descoberta que foi assustadora para os pitagóricos. Como eu falei no começo, os pitagóricos tinham uma noção geométrica de número. Então, era natural pensar que todo número poderia ser construído dividindo-se a unidade em pedacinhos cada vez menores e somando esses pedacinhos, né? Pedacinhos fixos. A realidade é que os pitagóricos descobriram que raiz de 2 não é um número racional. Como que os pitagóricos construíam a raiz de 2? Usando o teorema de Pitágoras. Eles provaram que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se você toma um triângulo retângulo cujos catetos têm como valor a unidade, ou seja, eles têm lado 1, a hipotenusa deles vai ter tamanho raiz de 2. Então, você consegue construir um segmento de reta que tem tamanho raiz de 2, apesar desse segmento de reta não ser um número racional. Isso foi um grande susto para os pitagóricos, e por isso chamaram esses números de racionais, números que não podem ser colocados da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros. Mas esses números existem e eles estão na reta real. Como a gente pode ver, a gente consegue construir esse segmento de reta, então eles existem. Bem, a gente introduziu os conjuntos numéricos, né? Os naturais, todo natural, por sua vez, é um inteiro, mas nem todo inteiro é um natural. Todo inteiro é um racional, mas nem todo racional é um inteiro. E os reais, nem todo real é um racional. Agora a gente pode se perguntar, qual conjunto, estamos lidando com, todos esses conjuntos são infinitos, certo? Mas então a gente pode se perguntar, qual conjunto tem mais elementos? Bem, intuitivamente a gente acha que os inteiros têm mais que os naturais, os racionais têm mais que os inteiros, e os reais têm mais que os racionais. Mas tem um problema. Eu não consigo contar números infinitos. Então, como que eu consigo comparar um conjunto infinito com outro? Se eu não consigo contar. Se eu tentasse contar os infinitos, os números naturais, eu não queria parar, porque é infinito, né? Então, geralmente, para falar que dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, a gente conta quantos elementos tem em um, quantos elementos tem em outro. Se a contagem resultar no mesmo número, a gente fala que esses conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Mas para conjuntos infinitos não funciona assim. Então, vamos dar uma olhadinha nesses dois conjuntos. Conjunto X, conjunto Y. Eu pergunto, faço uma proposição. O conjunto X e o conjunto Y têm a mesma quantidade de elementos. Ok, eu quero que você responda. Aí, vamos para essa próxima imagem, essa sala de aula. Eu falo que o conjunto de alunos nessa sala de aula
tem a mesma quantidade que o conjunto de elementos que o conjunto de carteiras. Ok? Quero que vocês respondam essa pergunta também. E vamos para essa próxima imagem. De novo, faço a mesma pergunta. Eu faço a mesma proposição. A quantidade de elementos no conjunto de alunos dessa sala é igual à quantidade de elementos no conjunto de carteiras. Ou seja, o número de alunos é igual ao número de carteiras nessa sala. Bem, vamos às respostas, né? A gente vai falar se nossas proposições são verdadeiras ou falsas. Aqui, eu posso adotar uma estratégia nesse conjunto aqui, de x e y. Vou lá e conto, esse conjunto tem 1, 2, 3, 4 elementos. Esse conjunto tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, certo? Aqui eu posso adotar a mesma estratégia. 3 vezes 3, 9, temos 9 carteiras. 3 vezes 3, 9, temos 9 alunos. Então, a quantidade de alunos é igual à quantidade de carteiras. Já nesse daqui, eu poderia fazer a mesma coisa, né? 4 vezes 5, 20, e assim por diante. E ver que o número de alunos é igual ao número de carteiras. Porém, eu duvido que, ao ser perguntados sobre o número de carteiras e o número de alunos, se eles eram iguais, provavelmente ninguém se deu ao trabalho de contar cada conjunto, né? Provavelmente, intuitivamente, você bateu o olho nas imagens e viu que nesse conjunto, para cada número, eu associei uma letra, uma única letra, e a cada letra eu associei um único número. Existe um único número que foi associado a ela. Aqui é a mesma coisa, a gente olha e a gente percebe que o número de alunos e de carteiras é o mesmo, porque para cada carteira eu associo um aluno e cada aluno está associado a uma única carteira. Isso é o que a gente chama de bijeção. Uma função, a gente vai ver mais para frente sobre o que são funções, que associa dois conjuntos dessa maneira, né? De forma que a gente pode definir que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos se existe uma bijeção entre eles. Assim como a gente faz intuitivamente quando a gente é perguntado sobre se a quantidade de alunos e a quantidade de carteiras nessas imagens são a mesma. Antes de partir para a questão sobre a quantidade de elementos nos conjuntos numéricos, vou introduzir a questão da enumerabilidade. Enumerar um conjunto significa colocar seus elementos de maneira ordenada em uma fila. Aqui a gente vê a imagem do Hotel de Hilbert. Hilbert foi um filósofo matemático do século passado que lidou com essas questões do infinito, né? O infinito é muito engraçado. Ele tem muitas noções que são contraintuitivas, e a gente vai ver algumas delas. Para isso, a gente vai falar de enumerabilidade. Hilbert deu um exercício mental para exemplificar algumas questões do infinito. E para isso ele usou uma alegoria, né, de um motel infinito, só que aqui a gente vai ser um pouco mais formal. Então vamos para uma definição. Um conjunto é dito enumerável se conseguimos fazer uma fila ordenada, finita ou infinita com seus elementos. O que significa uma fila ordenada? Tem um primeiro elemento, um segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, e assim por diante. Os naturais são trivialmente enumeráveis, né? Vamos dar qual é a numeração natural para os naturais? Essa que coloca o 0 no primeiro lugar, 1 no segundo lugar, o 2 no terceiro lugar, e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais é enumerável. Agora, a gente se pergunta, eu faço a seguinte proposição: os números inteiros são enumeráveis. Bem, para provar isso, a gente vai construir uma enumeração para os números inteiros.
Essa numeração é a seguinte. Estou aqui no GeoGebra, né? Esse aqui é o GeoGebra, para quem não conhece. Uma ferramenta de desenho de funções matemáticas, de construções geométricas, muito interessante. Então, vamos lá. Eu começo com a minha reta real, onde eu marquei todos os inteiros. Essa não é uma numeração, porque aqui na reta real, ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Para ser uma numeração, a gente tem que definir qual é o primeiro elemento, qual é o segundo, qual é o terceiro. Aqui a gente não definiu qual é o primeiro. Então, vamos dar uma enumeração possível para os inteiros. A gente começa do zero, vai para o 1, vai para o 1, do 1 para o menos 1, do menos 1 para o 2, do 2 para o menos 2, do menos 2 para o 3, depois menos 3, 4 e assim por diante. Então, uma enumeração possível para os inteiros é essa que segue a ordem alfabética dos pontos. Aqui, né? 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4. Essa enumeração, eu vou reescrevê-la aqui e colocar a enumeração dos inteiros embaixo da enumeração dos naturais. Observe como ao enumerar os inteiros, a gente automaticamente dá uma bijeção entre os naturais e os inteiros. Ou seja, para cada natural eu consigo associar, para cada inteiro eu consigo associar um natural, um único natural, e para cada natural eu consigo associar um único inteiro. Dessa forma, a gente consegue concluir que os naturais e os inteiros têm a mesma quantidade de elementos. Por quê? Porque a gente acabou, ao enumerar os inteiros, a gente deu implicitamente uma bijeção entre os naturais e os inteiros. Bem, esse é um resultado surpreendente que foi demonstrado por Cantor, no final do século XIX. E é contraintuitivo, para vocês verem como que o infinito tem muitas surpresas, né? Nem todo racional, nem todo inteiro é natural, mas todo natural é inteiro. Então, a gente esperava, intuitivamente, que existissem mais inteiros do que naturais. Mas a gente acabou de mostrar que não. Existe uma bijeção entre esses dois conjuntos. Então, eles só podem ter a mesma quantidade de elementos. Essa é uma das estranhezas que acontece quando você aceita que existem conjuntos infinitos. A sua forma de comparar conjuntos infinitos permite que algo estranho como esse seja demonstrado. Isso gerou, assim como a existência de irracionais gerou muita controvérsia na Grécia Antiga, a existência de conjuntos tem a mesma cardinalidade, dizemos que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando existe uma bijeção entre eles, ou seja, a existência entre uma bijeção entre os naturais e os inteiros gerou, mais especificamente, a gente vai ver mais para frente, com outros conjuntos também, gerou grande controvérsia nos matemáticos do século passado, porque é uma conclusão paradoxal. Ela é totalmente contra-intuitiva, mas a gente consegue mostrar como a gente fez aqui. Bem, uma segunda proposição que a gente pode fazer e se perguntar se ela é verdadeira, é sobre os números racionais. Lembra que os números racionais são aqueles que são da forma A sobre B, onde A e B são inteiros. Eles são resultados da divisão de inteiros. Bem, para poder provar essa proposição, vamos usar o plano cartesiano.
gente ainda não definiu o que é um plano cartesiano, o que são funções, mas por enquanto, considere essa tabela aqui, onde a gente vai representar todos os racionais positivos. A gente vai lidar com os negativos depois. Nessa tabela, se a gente quiser construir o racional 5 sobre 4, por exemplo, a gente vem na coluna 5, linha 4, e coloca um ponto. O 5 sobre 4 vai ser meu ponto K. Se eu quiser fazer o 4 sobre 5, eu venho na coluna 4, na linha 5, e vou ter o meu 4 sobre 5 representado pelo ponto L. Mesma coisa, esse ponto aqui, o M, representa o racional 7 sobre 1. E esse ponto aqui, o N, representa o racional 1 sobre 6. Então, dessa forma, a gente consegue colocar nessa tabela todos os racionais. Questão: como dar uma enumeração para os racionais? Bem, para os racionais positivos, a gente pode seguir o seguinte raciocínio. Antes, deixa eu configurar aqui. Aqui, pronto. Começando do 1 sobre 1, a gente parte para o 1 sobre 2. Isso. A gente parte para 1 sobre 2, do 1 sobre 2. A gente vai para o 2 sobre 1 e continua seguindo pelas diagonais. A gente volta aqui para o 1 sobre 3, aí depois do 1 sobre 3 para o 2 sobre 2, do 2 sobre 2 para o 2 para o 3 sobre 1. E a gente continua, volta aqui, vai do 1 sobre 4 para o 2 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 2, 3 sobre 2, 4,1 sobre 1, e assim sucessivamente até o infinito. Isso vai resultar, se a gente seguir essa ordem, numa enumeração que é dada por, aqui, pela ordem alfabética, aqui, né? A, B, C, D, E, F, assim sucessivamente. A enumeração resultante, que agora são dos racionais positivos, vai ser essa daqui. Essa daqui. Aqui, tá vendo? Ela está representada aqui também, seguindo pelas diagonais. Então, a gente vai ter 1 sobre 1, 1 sobre 2, a seguinte enumeração. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 1, 1 sobre 3, e assim por diante. Com essa enumeração, a gente implicitamente deu uma bijeção entre os naturais e os racionais positivos. Para a gente completar a enumeração dos racionais, a gente pode fazer como a gente fez com os inteiros, né? A gente deu uma enumeração para os racionais positivos. Da mesma forma, a gente consegue dar uma enumeração para os racionais negativos. Você coloca começando do zero, coloca os racionais positivos para a direita e os racionais negativos para a esquerda. Depois, a gente segue fazendo como a gente fez com os inteiros, fazendo esse caminho aqui. Só que no lugar de inteiros à direita, inteiros positivos à direita, a gente vai ter racionais positivos à direita, e no lugar de inteiros negativos à esquerda, a gente vai ter racionais à esquerda. O movimento vai ser o mesmo. Então, a gente vai conseguir dar uma enumeração para todos os racionais, o que é uma demonstração de que a quantidade de elementos dos números naturais é igual à quantidade do número de elementos dos números inteiros, é igual à quantidade do número de elementos dos números racionais. Em um último momento, a gente se pergunta, e os números reais? Eles são enumeráveis? Existe uma bijeção entre os reais e os naturais? Bem, a resposta para essa pergunta é não. Não existe uma enumeração
dos números reais. Como todo número natural é um real, a gente conclui, e não é possível exibir uma objeção entre os reais e os naturais, a gente conclui que existem mais reais do que naturais, ou do que inteiros, ou do que racionais. Aí, se você se lembra, os reais incluem os racionais e os irracionais. A verdade, e é possível demonstrar, que os irracionais também não são enumeráveis. De fato, pense o seguinte: se os racionais são enumeráveis e os irracionais fossem também enumeráveis, então a união dos dois seria inumerável. Para a gente apresentar uma enumeração para os reais, bastaria colocar fazer a mesma coisa que fizemos com os inteiros. Colocar todos os racionais à direita do zero e todos os irracionais à esquerda do zero. Aí a gente conseguiria uma enumeração, à esquerda do zero, né? Perdão. A gente conseguiria uma enumeração para todos os reais. Como os reais são não enumeráveis, isso significa que os irracionais não podem ser enumeráveis também. E isso significa, por outro lado, que existem muito mais números irracionais do que números racionais na reta. Isso é um pouco contraintuitivo também, né? Porque, em geral, a gente só lida no nosso dia a dia com números reais. Poucas vezes no nosso dia a dia a gente fala, estou com raiz de 2 unidades de dinheiro, por exemplo. Estou com raiz de $2 na minha conta. Ninguém faz isso. E não é assim que funciona o nosso dia a dia. A gente geralmente lida com quantidades racionais, nem que sejam dízimas infinitas, dízimas periódicas infinitas, como 1 sobre 3. 1 sobre 3 é 0,3333. A gente chega a falar, cada bala sai 0,33333 centavos, dízima periódica. Mas a gente não fala raiz de 2 balas, raiz de 2 reais, raiz de $2. Então, a gente espera intuitivamente que existam mais racionais na nossa reta real. Mas o fato é o contrário, existem muito mais irracionais do que racionais. Agora, a quantidade de racionais, a quantidade de inteiros e a quantidade de naturais é a mesma, que também é contraintuitivo. Outro resultado importante é qualquer intervalo da reta que você pegar, seja o intervalo entre 0 e 1, seja o intervalo entre 0 e 1000, seja a reta inteira, vai ter sempre a mesma quantidade de números. Em outras palavras, eu consigo dar uma bijeção entre qualquer intervalo da reta e a reta toda. Isso é outro resultado que, intuitivamente, não parece verdade, né? Vai contra a intuição, parece uma contradição. Mas não é uma contradição dentro da teoria de conjuntos de Cantor. Não é uma contradição, é um paradoxo. O que é um paradoxo? É justamente isso, uma contradição aparente. Algo que parece contraditório, mas que, se você for definir bem os conceitos e analisar bem, né, seus argumentos, a contradição desaparece. Não é uma contradição, apesar de ser totalmente contraintuitivo. Bem, essa aula, essa introdução à teoria dos fundamentos da matemática é mais uma motivação para que vocês vejam o quão interessante pode ser estudar os fundamentos da matemática, né? A gente acha que estudar conjuntos, estudar funções, não, coisa chata, aprendi isso na quinta série. Mas tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode discutir. Também serve para dar uma introdução, para falar como que funciona o trabalho do matemático, né? Que é provar proposições. Para isso a gente trabalha com definições. A gente definiu o que é enumerabilidade, definiu o que é mais ou menos, informalmente, o que seria uma objeção, definiu o que seriam os conjuntos que a gente trabalha, os conjuntos numéricos, e a partir daí a gente tenta tirar resultados. Então, um resultado existe uma bijeção entre os naturais e os inteiros, uma bijeção entre os inteiros
e os racionais. Então, a gente mostrou, construindo essa enumeração para esses conjuntos, que essas afirmações são verdadeiras. Por outro lado, a gente não mostrou aqui que os reais não são enumeráveis. Essa é uma demonstração um pouco mais complicada, que é uma demonstração por contradição. Exige um pouco mais de conhecimento. Daqui para frente a gente vê um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. É isso. Espero que tenha sido claro, que tenham gostado. Participem das aulas. Se der, participem das apresentações ao vivo, né? Porque mais interessante do que as coisas que eu falo são as perguntas que vocês me fazem, que eu posso esclarecer. Se tiver mais perguntas, pode me mandar também no nosso grupo. As notas de aula estão no Google Drive e na descrição do grupo também estão lá. Eu devo colocar esse vídeo no YouTube e coloco as informações na descrição do vídeo também. Muito obrigado se você assistiu, se gostou se você tem alguma sugestão, pode me mandar. É isso aí. A gente se vê na próxima. Eu aviso quando vai ser a nossa próxima aula. Vou trazer algumas coisas interessantes também. Tchau.